Com muita alegria que a gente cultua a Deus nesta noite, glorificando o nome dEle, como o último culto organizado pelos jovens da ICHJ, o MIC, e eu já agradeço aí o empenho da liderança, Elias e Carol, e aqueles que estão em volta, contribuindo, ajudando e apoiando demais, Tiago, Karen, e os outros irmãos e irmãs também que têm contribuído. Esse ano nós tivemos um acréscimo de um casal que estão se organizando e se preparando para liderarem junto com os jovens, ou com a liderança dos jovens, os adolescentes, né? Então, Carol e Elias também serão responsáveis pelo Ministério de Adolescentes, e tem um casal junto com eles para 2025, que a gente espera que a gente consiga também esse crescimento nesse novo departamento, tá? Vamos lá, eu queria conversar nesta noite com os jovens a partir do texto de 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, apenas 2 versículos, versos 17 e 18. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. A gente vai falar sobre a importância dos jovens estarem protegidos e frutificando no Senhor Jesus. O contexto que Pedro escreve, a ideia do apóstolo Pedro, é confrontar alguns ensinamentos que estavam sendo propagados de forma errada. E isso estava atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento da igreja. O Pedro, ele começa a exortar a igreja contra falsos ensinamentos. Alguns estavam dentro da igreja ensinando aquilo que era contrário ao que havia sido ensinado pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus. Ele orienta a igreja a partir do versículo 1, para que a igreja se fortaleça na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. No capítulo 2, ele mostra e aponta o caminho e os falsos ensinamentos. No capítulo 3, ele continua orientando a igreja, e ele vai mostrar que a demora das promessas do Senhor Jesus tinha um sentido, e o sentido era a salvação daqueles que estavam o esperando. Hoje, eu gostaria de conversar e traçar um paralelo sobre a nossa realidade, pois vivemos em uma sociedade com ideias ou ideais, com filosofias das mais diversas, e essas filosofias estão não entrando na igreja, mas já estão na igreja a um clique de distância. A gente consegue acessar as mais variadas teologias e ideologias a partir do nosso celular. E como jovens cristãos, eu, como disse o Elias e falou com propriedade, o mais jovem pastor,
mais bonito também. Nós, enquanto jovens cristãos, somos chamados a crescer espiritualmente, em um mundo onde as distorções, as distrações e aquilo que impede o nosso crescimento e desenvolvimento, nós temos um chamado: rejeitar os falsos ensinos e nos abraçar, nos revestir com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Hoje eu queria pensar em 3 metas apenas. Primeiro, eu e você não cair. Segundo, a gente se fortalecer. E terceiro, glorificar. Porque essas metas são fundamentais, em especial na nossa faixa etária, em especial nas novas descobertas, em especial naquilo que está sendo apresentado para nós. Como jovens cristãos, eu peço a tua atenção para a gente discorrer, compreendendo o fechamento do apóstolo Pedro nessa segunda epístola para a igreja. Primeira meta: não caia, não se envolva, não aceite, não entre na onda errada. Versículo 17: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Pedro está dizendo aqui para que a igreja esteja alerta, esteja atenta, para que os jovens estejam percebendo aquilo que está cercando cada um de vocês. E Pedro está dizendo que é impossível a gente crescer espiritualmente se não estivermos protegidos contra os ensinamentos errados. Pedro está dizendo para a igreja e para os jovens que nós precisamos compreender aquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque o erro espiritual, ele não vem como a gente imagina, todo distorcido, todo coisado, não. Ele vem bonitinho, ele se aparenta como se fosse algo legal, ele se aparenta como se fosse algo bacana. O perigo desses falsos ensinamentos, Pedro já começa falando no versículo 6, e é legal porque o Pedro é bem sincero, bem honesto. Ele fala assim, versículo 16, Paulo, ele escreveu, o apóstolo Paulo, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Pedro falando dos escritos do Paulo, aos quais os ignorantes, os instáveis, torcem ou distorcem em algumas versões, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está dizendo para a gente que nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho, nos apegar ao verdadeiro evangelho. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, ele vai falar, olha, aquilo que está sendo ensinado pode não ser a verdade. E se você quiser fazer um paralelo, traçar um paralelo sobre o que de fato vale no seu ensinamento, no seu dia a dia, na sua caminhada, negue-se a si mesmo. Mateus 16, carregue a sua cruz, porque nós dependemos de Deus. Pastor, e como é que eu me protejo desses ensinamentos, daquilo que está errado, daquilo que não está legal? Conhecendo a palavra de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada é a nossa referência. Jovens, em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho costume. Pastor, eu não consigo, em nome de Jesus. Leia a Bíblia Sagrada. Se for 2 minutos por dia, valeu. Se for 2 versículos, 1 versículo, está valendo, meu povo. Mas em nome de Jesus, findando o ano de 2024, que a gente possa iniciar agora o nosso hábito da leitura da palavra de Deus.
porque a palavra é o escudo que nos protege do engano. Sempre quando chegam com uma palavra muito bonita, eu coloco diante da palavra e digo: é verdade ou é mentira? Como é que eu me protejo, pastor? E aí eu vou ser ousado aqui, tá? Falei hoje à tarde com um grupo de pessoas, e vou repetir aqui também. Faça um curso de teologia básico. Eu vou falar mais aqui, inclusive é uma pauta da nossa reunião da próxima semana. Teologia não esfria o crente, pelo contrário, ajuda, contribui o nosso crescimento e conhecimento. Os jovens precisam conhecer esta palavra. Os jovens precisam se preparar, precisam se exercitar, precisam se fortalecer na fé através de uma boa teologia, de bons livros, por exemplo. E também participem da EBD. Precisamos, Elias e Carol, de uma escola bíblica com sala de jovens fortalecidas. Talvez ele precise ficar com os adultos, ok, mas que estejam presentes, mas que sejam motivados a estar com a gente, aprendendo a teologia que é desenvolvida, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a palavra. É assim que eu vou me fortalecer, meu povo. Eu não vou me fortalecer só jogando, eu não vou me fortalecer só brincando. Isso é bom, positivo, saudável, mas a palavra de Deus precisa estar em nossa mente, em nosso coração, para que eu possa me proteger de todo engano. Então, jovens, que nós possamos estar protegidos, estudando a Bíblia, participando da escola bíblica, participando dos pequenos grupos, das reuniões que acontecem. É legal, né? O último PG foi massa. A negada tudo orando, chorando, compartilhando os bons momentos que viveram ao longo do ano. É coisa linda, a palavra sendo pregada, os louvores sendo entoados. Isso é sensacional, e é isso que nós precisamos para nos fortalecer. A igreja tem um clube de leitura para as mulheres, depois vai ter para a igreja. Por que não ter dos jovens? Podemos adotar um livro para os jovens, um livro bacana, sem ser denso, mas um livro que a gente consiga compreender, né? O conhecimento de Deus, sei lá, a gente pode pensar num livro, e é assim que nós vamos nos preparar para não cair na onda errada, não aderir àquilo que não vem de Deus. Segundo, fortaleça as suas raízes. Versículo 18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O conhecimento aqui, irmãos, é o objetivo mesmo, tá? É aprender sobre Jesus, sua encarnação, sua morte, sua obra, sua vida, porque às vezes nós não sabemos nem o básico do nosso Senhor. Então, igreja, jovens, precisamos estar fortalecidos e crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, sobre a ressurreição, sobre a promessa da segunda vinda, sobre a volta de Jesus. Precisamos estar fortalecidos nesse sentido, mas não somente um conhecimento objetivo, mas também um conhecimento relacional. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Não se trata somente de algo objetivo, subjetivo, superficial, mas algo relacional. Desenvolver esse relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Como? Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão diária com os irmãos. O Pedro vai falar sobre o crescer na graça. Mas como assim, pastor? Como é que funciona isso? Graça é a capacitação divina, Deus capacitando o homem para viver como Cristo viveu. É impossível, pastor, é difícil, mas pela graça de Deus, que é derramada sobre nós, nós conseguimos crescer na graça de Cristo. Em nome de Jesus, que possamos nos proteger dos falsos ensinamentos,
que possamos crescer, desenvolver a nossa espiritualidade, sendo transformado todos os dias pelo Espírito Santo, sendo humilde. Isso aqui é interessante, porque o Pedro fala o seguinte: olha, valorizem os ensinos do apóstolo Paulo, do irmão Paulo. Eu sei que tem algumas coisas difíceis de entender. Humildemente Pedro reconhece isso. Nós, quando estivermos crescendo, também precisamos ser humildes, não nos achar mais inteligentes, melhores do que o outro. Pelo contrário, se você percebe que o outro está tendo dificuldade, estende a mão, ajuda, contribui. Por exemplo, aqui no louvor, o pessoal daqui é fraco, mas ele chama alguns irmãos para... Estou brincando, Tiago ficou meio assim, né, meio coisado, estou brincando. Elias ficou meio atravessado. Os caras são bons mesmo, né? Melhor do que vocês. Como é que eu cresço espiritualmente? Com as práticas espirituais, orando, lendo a Bíblia, compartilhando bons relacionamentos, cultivando relacionamentos espirituais. Bota aí, eu disse que não ia ter versículos extras, né? Mas bota aí Provérbios capítulo 27 e verso 17. Provérbios 27, 17. Olha que legal, cara. A gente cultivar relacionamentos saudáveis, a gente cultivar aquilo que nos alimenta diariamente. Olha aí: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Ande com pessoas que queiram crescer e desenvolver. Ande com pessoas que busquem a face de Deus, que esteja crescendo na graça e no conhecimento, no relacionamento com o Senhor Jesus, e seja disciplinado. Meus irmãos, separa um tempo intencionalmente para Deus. Eu não tenho tempo, pastor. Claro que tem. Eu sei da correria, eu sei da dificuldade, mas em nome de Jesus, é porque eu não sei como é o nome, Minecraft, como é o nome do negócio aí? Minecraft, cara, passa 5 minutos só sem jogar esse negócio, joga 2 horas, mas 5 minutos, vai ler a Bíblia, vai orar. Meu nome, hein? Minecraft, Fortnite, mais um aí que eu não sei não. Free Fire, cara, Robocop, esse aí não é dessa época não. Robocop não é dessa época não. 2 minutos, meu povo, 5 minutos por dia, basta. Quer dizer, não basta não, mas para começar já está valendo, entendeu? Já está valendo. Você não precisa ficar 3 horas, 2 horas. Isso é aos poucos, tá bom? Então faça um compromisso com você mesmo, com Deus. Reserve 5 minutos por dia para orar e ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é a regra do crente. Jovens, fortaleçam na Escritura Sagrada. Faça esse compromisso com você hoje. Eu vou reservar todos os dias, 5 minutos que seja, todos os dias, para ler a palavra de Deus. Se quiser, eu mando para você o texto, o versículo. Aqui, ó, o versículo é esse, está dizendo assim. Mas assume esse compromisso. Invista, vamos fazer isso, em bons livros. Vamos fazer isso, vamos assumir esse compromisso. E para finalizar, deixe Jesus Cristo. Lógico, vocês começaram 8 horas o culto. Estou brincando. Isso é só para reunião, né? Deixe Jesus brilhar na sua vida. Versículo 18. Diz assim, ó. Parte B. Cresçam, porém, na graça e conhecimento do Senhor Jesus, Senhor e Salvador. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glorifique a Deus com a sua vida. De verdade, eu tenho visto Deus sendo glorificado na UMIC deste lugar. E aí eu reconheço aqui o trabalho
serviço, a dedicação do Elias e da Carol. Porque Deus tem brilhado nessa juventude. Eles têm se entregado, mesmo em meio ao trabalho, estudo, bebê que chegou, ensaios. Eu sei que todo mundo vive assim, tá? Mas eles estão à frente da liderança. Então eu em nome de Jesus, reconheço o serviço e tenho visto Deus brilhar neste lugar através dos jovens. Mas e na sua vida em especial? Porque o apóstolo Pedro aqui faz um convite à adoração. Ele convida a você, crente, ele fala: a Ele seja a glória, que a sua vida reflita a glória a Deus. Que aquilo que você vive, que você faz, tenha como objetivo glorificar a Cristo. Deixe Jesus brilhar na sua vida. Reconheça que Ele é o centro da nossa vida. Reconheça que sem Ele a gente não consegue nada. João Batista fala que Ele cresça. Todo mundo querendo bater foto com João Batista, tirar um retrato, fazer uma selfie, postar, e João Batista, não. Que Ele cresça e eu diminua. O sentimento é esse, irmãos. Sem o Senhor Jesus, a gente não consegue. Então permita que Ele brilhe na sua vida. Permita que Ele seja o primeiro. Como? Na escola onde você estuda. Você tem brilhado Jesus? Você tem refletido Jesus? As pessoas percebem algo especial na sua vida? Antes eu falava assim, algo diferente, aí o pessoal, sim, mas não era bom. Então algo especial, de bom na sua vida, você tem percebido? Lá onde você estuda, Cristo tem brilhado para as pessoas, no seu trabalho. Você tem sido íntegro, ético, você tem sido se dedicado. Você estuda buscando a excelência, você estuda buscando a melhor maneira de honrar a Deus. Nos seus relacionamentos, você tem amado de fato, tem perdoado de verdade, como Cristo fez. Isso é glorificar a Cristo, isso é glorificar a Deus, isso é deixar Deus ser glorificado, brilhar na sua vida. Além de você assumir o compromisso com você mesmo, de 5 minutos, lendo a palavra de Deus, permita Cristo ser refletido em você. Para e pensa, na minha escola, as pessoas olham para mim, querendo mais de Cristo ou menos de Cristo? As pessoas olham para mim e falam, caramba, aqui tem algo especial nesta menina, nesse rapaz. Portanto, decida hoje glorificar a Deus na faculdade, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, no teatro, no louvor, na igreja, onde você estiver. Onde você estiver. Meus irmãos, o apóstolo Pedro tem um chamado claro para a nossa vida através desse texto. E o chamado é: proteja você. Se proteja, protejam-se do erro, cresçam na graça e no conhecimento e vivam para a glória de Deus. Agora não é só para o ano 2024 nem 2025, não é só para esse culto aqui, é para o resto da sua vida. É para o resto da sua vida. Eu vou finalizar, fica de pé. Fica de pé. Se você deseja crescer espiritualmente, eu convido você a assumir um compromisso de verdade, diário, começando com 5 minutos apenas, de oração e leitura da palavra de Deus.
Assume hoje esse compromisso. Decida que hoje vai ser o divisor, a mudança, a transformação da tua vida. Pastor, é uma bênção estar com os jovens. Tenho sido tocado pelo Espírito Santo, tem sido uma bênção. Mas eu, individualmente, ainda não consigo orar, ler a Bíblia. Faça hoje, decida hoje essa mudança, de forma intencional. Queira hoje mudar a sua vida espiritual, individualmente. Não dependa do outro, faça você mesmo. Hoje, decida hoje, em nome de Jesus. Faça isso para você e para a sua jornada, a sua caminhada. Fortaleça, como diz o Pedro aqui, não percam a sua firmeza. Não caia por conta da falta de proteção. Frutifique para Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, louvamos o Teu nome, meu Senhor, pela Tua bondade. Obrigado por 2024 ser um ano precioso para os jovens nesta comunidade. Obrigado, Deus maravilhoso, porque vidas têm sido alcançadas, jovens têm sido transformados, incomodados. Nós rogamos aos céus que aqueles que aqui estão, Senhor, possam de fato assumir o compromisso de ter uma vida espiritual íntegra, inteira, completa, plena em Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando a vida deles, a vida delas, a família, que eles possam na escola fazer a diferença falando do Teu amor, vivendo o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, que possamos contemplar uma juventude cada vez mais forte, espiritual, conhecedora do Evangelho, vivendo a palavra de Deus, aplicando de forma prática os ensinamentos das pregações. Homens e mulheres querendo aprender através de professores da palavra, de livros, buscando cada vez mais em Ti, Senhor, se aprofundando na Escritura Sagrada, mas também nas ciências, que possam fazer tudo isso para o louvor da Tua glória. Que aqui esses jovens possam desejar hoje, Senhor, se tornar ótimos profissionais, ótimos estudantes, pensando no futuro próspero e feliz para a glória de Deus. Que façam para o louvor da Tua glória, que o Senhor seja exaltado e glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelas vidas que estão neste lugar, ouvindo a Tua voz. Obrigado pelos jovens que passaram por nós neste ano. Abençoa a liderança cada vez mais, dá estratégia, sabedoria, palavra de sabedoria e orientação, e que possam refletir a Tua glória à frente deste grupo juvenil. Obrigado, Deus. Te peço que o Senhor visite aqueles que estarão saindo deste grupo, aqueles que para o ano que vem não estarão conosco, mas eu te peço em nome de Jesus, vai com eles, Senhor, protegendo, abraçando, que onde ele chegar, que onde ela chegar, o Senhor coloque lá pessoas, assim como um dia a nossa irmã Aldeni foi para outros. Que onde ele estiver, que onde ela estiver, Aldeniz possam acompanhá-los e acompanhá-las. Faz isso, Senhor. Não deixa ele, não deixa ela desmotivar.